Ninguém está dando desculpa aqui, mas tirando as 4 equipes que foram para o Mundial, os 4 clubes, todo mundo teve férias, todo mundo teve uma mini pré-temporada, todo mundo pôde recuperar seus jogadores, enfim, tá todo mundo de tanque cheio. O calendário vai ser assim para todo mundo, o calendário não vai parar pro Fluminense descansar, como não vai parar para nenhum outro time descansar, o calendário é esse, é o que é. Ou você aprende a trabalhar dentro do calendário, ou o Renato começa a cobrar, por exemplo, reforços. Essa entrevista coletiva do Renato me deu a sensação de que ele tá começando a desistir do Fluminense. Liga no Footplay, informação rápida no campo, na resenha. Fala aí, rapaziada, beleza, galera? Vamos falar do Fluminense? Vamos falar do Fluminense, porque desde o Mundial parece que o Fluminense não voltou. E a possibilidade do Renato Gaúcho estar nos seus últimos dias no Fluminense por conta de tantas as derrotas. Olha como que tá a vibe do Fluminense. Se liga aí, ó. E a Copa do Mundo continua. A gente vai jogar contra o Cruzeiro. Perdeu 2-0. Depois contra o Flamengo. Perdeu 1-0. Depois contra o Palmeiras. Perdeu também 2-1. Depois contra o São Paulo. E contra o São Paulo no último jogo, perdeu por 3-1. E nós vamos voltar pro Brasil para ser campeão. Não vai mesmo. Ou seja, o negócio tá feio pro Fluminense. O problema é que, tipo assim, o Renato Gaúcho, ele ultimamente tá usando sempre a mesma desculpa, que é a questão das férias. Todo mundo teve férias, menos o Fluminense. Só que os outros times que voltaram no Mundial estão jogando bem, estão ganhando suas partidas, menos o Fluminense. Se liga aí no que o Renato falou, ó. O Fluminense está em 3 competições porque é um clube grande. Está na Sul-Americana, está na Copa do Brasil, está no Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o desgaste é muito grande. Ninguém está dando desculpa aqui, mas tirando as 4 equipes que foram para o Mundial, os 4 clubes, todo mundo teve férias, todo mundo teve uma mini pré-temporada, todo mundo pôde recuperar seus jogadores, enfim, tá todo mundo de tanque cheio. E as outras 3 equipes, o Botafogo, o Palmeiras e o Flamengo que tiveram no Mundial, voltaram antes da gente. O último a voltar foi o Fluminense, praticamente a gente teve nem um dia de folga. Eu dei um domingo de folga para eles se recuperarem da viagem. Então o desgaste é muito grande. Por isso que muitas vezes eu mudo a equipe, justamente por isso, porque ninguém aguenta a cada 3 dias entrar em campo e ter que correr o tempo todo. Ou seja, senhores, o problema não está na tática, não está na formação. O problema é falta de férias, falta de descanso. Flamengo não teve férias, não teve descanso. Botafogo não teve, Palmeiras também não teve. Então, assim, eu acho que essa desculpa do Renato, ela não se sustenta, né? Mas ele falou mais. Vamos conferir aqui, ó. E mais que o senhor Renato falou aqui, ó. Tem que se colocar na balança sempre ver o que é melhor. Você colocar basicamente quase sempre os mesmos jogadores em campo e estourar os jogadores. Eu sempre falo para vocês que eu tenho um grupo e tem que dar oportunidades para todo mundo. Até porque eu preciso sempre de uma equipe relativamente mais descansada do que da última partida. É um risco que se tem em mudar. Mas lá no Mundial praticamente a gente estava fazendo a mesma coisa e estava todo mundo sendo elogiado. Tanto o esquema quanto os jogadores que estavam jogando. Eu sei que a gente precisa melhorar, continuar trabalhando. Há 2, 3 semanas atrás estava tudo maravilhoso. São os mesmos jogadores, mesma comissão técnica, mesma diretoria. Então agora tem que ter muita calma nessa hora aqui. Não adianta achar que está tudo errado. Não está tudo errado. E a gente precisa melhorar? Sim, sem dúvida alguma. A gente vai continuar trabalhando. E nunca esquecendo também, que eu falei que tá todo mundo teve férias, todo mundo teve uma pré-temporada, todo mundo recuperou seus jogadores, a maioria dos clubes. E o Fluminense não teve um dia de folga sequer, teve um dia na volta. Então, o desgaste é muito grande. E a cada 3 dias a gente tem que entrar em campo e precisa dar resposta. Todo mundo quer ganhar, não é só o Fluminense, o adversário também quer. Mas pode ser que o Renato Gaúcho esteja perdendo o time. Vamos conferir essa crítica aqui, ó. Perguntar pra mim, o Renato ainda tem o grupo do Fluminense na mão? Eu não sei, não vou afirmar que não tem, porque não tenho essa informação. Mas fiquei em dúvida ontem
E a entrevista coletiva do Renato depois do jogo, praticamente entregando os pontos, dizendo que tá muito difícil, que se for assim tá muito difícil, é jogo de 3 em 3 dias, o grupo dele tá cansado, os jogadores estão cansados, não tem treino, não tem isso, não tem aquilo, vai ficar muito difícil, vai ficar muito difícil. Ele falou isso várias vezes. Essa entrevista coletiva do Renato me deu a sensação de que ele tá começando a desistir do Fluminense. A questão agora, Garoni, é quando o Fluminense vai desistir do Renato. Porque eu não sei se está longe esse dia. Tem jogo com o Internacional, ida e volta, agora por Copa do Brasil. Esse jogo com o Grêmio é emblemático, hein? Tem jogo com o Grêmio no meio, entre os dois jogos com o Inter, tem o jogo do Grêmio no Rio. Então, assim, eu não consigo ver, com certeza, não consigo cravar hoje o seguinte: se o Renato for eliminado pelo Internacional e não ganhar do Grêmio sábado, entre os dois jogos... Ele é freguês do Inter ou não? Não consigo cravar que o Renato estará no cargo depois do jogo da volta contra o Que é Internacional. uma desculpa que em algum momento ele tem que parar, né? Porque assim, se tá fazendo a rotação do time, se tá rodando os jogadores, não é exatamente pra descansar. Então até quando vai essa desculpa do cansaço? Já acabou um Porque assim, tempão. se o jogador já ficou fora, você já deixou 4 ou 5 fora de um jogo, pra descansar, pra recuperar esse jogador, e aí ele volta numa outra partida, ele continua cansado, alguma coisa de errado tem. Né? Porque se tá rodando o time, é exatamente pra descansar. Então em algum momento essa desculpa tem que acabar, porque o calendário vai ser assim pra todo mundo, o calendário não vai parar pro Fluminense descansar, como não vai parar pra nenhum outro time descansar, o calendário é esse, é o que é. Ou você aprende a trabalhar dentro do calendário, ou o Renato começa a cobrar, por exemplo, reforços. Você tendo mais jogadores, você tendo reforços, você consegue rodar melhor o seu elenco, você consegue ter um impacto técnico menor. Então, assim, não dá para você ficar o tempo todo batendo num calendário que é conhecido, é sabido, e os presidentes assinaram antes de E começar. só ele que tá a jogando de 3 em temporada. 3 dias, tá todo mundo jogando de todo 3 em mundo. 3 dias. Bom, é isso. Você vê que é uma reclamação que às vezes não faz muito sentido do Renato, porque não é só o Fluminense que tá jogando de 3 em 3 dias. Os outros clubes estão tendo os mesmos tempos de descanso desde o Mundial e estão executando, estão fazendo. Talvez falte peças, talvez precise de uma contratação, 2 contratações, 3 contratações, mas talvez o Fluminense não tenha um valor para fazer isso nessa janela. Então, acredito que o Renato ele parece com uma cara bem de cansado, sabe? Então, eu acredito que talvez o tempo do Renato esteja chegando ao fim no Fluminense. Seria bom uma vitória para você dar uma animadinha, né? Mas talvez o Renato, é isso como o pessoal falou aqui, já tenha desistido do Fluminense e o Fluminense ainda não desistiu do Renato porque deve estar esperando algum vexame, alguma goleada para fazer aquela saída triunfal, certo? Bom, essa é a minha opinião, quero saber a sua, o que você tá achando do Fluminense, dessas desculpas do Renato, se você acredita nas desculpas ou não, deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, beleza? Eu vou indo nessa e até o próximo vídeo. Ela seu chão, craques em ação, análise no som, de play é paixão, fute play é paixão, de play é paixão.